Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Enquanto isso, no sul, Lord Tywin permanecia contentemente aquartelado em Harrenhal, esperando enquanto engordava e recuperava suas forças a partir das pilhagens trazidas de todos os cantos das terras fluviais pelos saqueadores que ele pusera em campo, ao mesmo tempo em que aguardava que um novo grande exército Lannister, que vinha sendo treinado e equipado por seu primo, Sir Stafford, nas cercanias de Lannisporto, ficasse preparado para marchar e reforçar seu próprio exército. Desse modo, Robb Stark sabia bem que não teria forças para marchar diretamente contra Lord Tywin, muito menos quando a hoste de Sir Stafford se pusesse em movimento, e por isso, ele enviou o capturado Sir Cleos Frey, um dos sobrinhos de Tywin, até Porto Real, com termos de paz para a rainha. Ao mesmo tempo, Robb havia tentado enviar à tia, Lysa, no Vale, um recado, solicitando seu apoio nas lutas, mas ela havia simplesmente se recusado a abandonar a segurança de seu vale, e não autorizara que nenhum cavaleiro do Vale sequer partisse em auxílio dos rebeldes, por uma questão de receio, pois desejava ter cada espada junto de si para defender a si própria e ao seu filho, o jovem Robin Arryn, atual senhor do Vale, de modo que, apesar das conexões passadas e até de sangue entre os rebeldes e os Arryn, o Vale permaneceu neutro na guerra. Robb sabia bem que, ainda que não contasse com o apoio Arryn e que, portanto, não pudesse atacar Lord Tywin diretamente, permanecer estacionado onde estava sem fazer nada seria igualmente um erro, pois ele começaria a parecer fraco e vacilante. Em uma posição dessas, quanto tempo ainda seria capaz de conservar a lealdade de seus senhores, especialmente os dos rios, enquanto as terras de suas casas eram devastadas e saqueadas? Sendo assim, ele decidiu agir, se aproveitando do fato de Tywin estar nas terras fluviais para atacar onde ele menos esperaria, as próprias terras do ocidente, o domínio dos Lannister. Enquanto isso, Sir Edmure permaneceu com suas forças em Correrio, com a função de proteger a retaguarda da Marcha Nortenha. Enquanto tudo isso ocorria, vale citar de passagem uma luta menor em uma pequena vila murada ao longo do Lago Olho de Deus, na qual Sor Amory Lort e seus comandados derrotaram o grupo liderado pelo irmão negro Yoren, que rumava para a muralha, sob ordens da rainha. Arya Stark se encontrava ali, junto aos seus amigos e a alguns de seus inimigos aparentes, e conseguiu escapar, mas o irmão negro e a maior parte de seus homens não tiveram a mesma sorte. De volta à capital, o esperto anão Tyrion vinha maquinando um plano secreto, se aproveitando de que seu primo Cleos se encontrava ali, como um enviado dos nortenhos. Ele planejava enviar junto ao primo uma escolta de honra de cerca de 100 homens, e em meio a tais homens, Tyrion enviaria 4 capangas treinados e selecionados a dedo, um pantomimeiro, um envenenador, um ladrão e um brutamontes assassino experiente, disfarçados como homens Lannister comuns, e eles teriam em Correrio apenas uma função: libertar na surdina e na calada da noite Sir Jaime de sua cela de torre, para que ele pudesse retornar à capital e combater na guerra uma vez mais. O plano do anão a princípio funcionou. Enquanto o assassino Brutamontes assassinou 2 dos guardas que protegiam a torre, o ladrão foi capaz de arrombar a porta da cela, permitindo que Sir Jaime escapasse, enquanto o pantomimeiro, usando uma voz descrita como idêntica de Sir Edmure, ordenou que o portão do rio fosse aberto num tom que não admitia desafio, pois o próprio Sir Edmure não se encontrava presente ali no momento, e seus soldados simplesmente morderam a isca. Contudo, o esquema no fim acabou falhando. Jaime foi recapturado e, dessa vez, atirado em uma das úmidas masmorras do castelo. Paralelamente a tudo isso, Robb seguia adiante com sua força em direção ao oeste, circundando o Dente Dourado, a fortaleza que guardava o passo pelas montanhas, através de um caminho menor descoberto por Vento Cinzento, seu lobo, o que fez com que fosse capaz de surpreender a força de Sir Stafford ainda em Lannisporto, pois o velho cavaleiro havia inexplicavelmente negligenciado a quantidade necessária de sentinelas, talvez por pensar que, dentro do ocidente, estivesse totalmente a salvo. Não estava.
A Batalha de Cruzaboy, como ficaria conhecida, foi uma vitória tão acachapante dos nortenhos e uma derrota tão devastadora para os ocidentais que, após o feito, alguns dos sobreviventes começaram a espalhar histórias fantasiosas sobre como os nortenhos haviam vencido com o emprego de magia, com Robb e seus soldados se tornando lobos e partindo para cima dos soldados Lannister inexperientes, matando à vontade, provavelmente como uma tentativa fraca de mascarar sua própria incompetência. Balela. Além da derrota, a batalha também culminou na morte do próprio Sor Stafford, assassinado por um vingativo Lord Rickard Karstark, que ainda se encontrava sedento por sangue Lannister devido às mortes de seus filhos pela ação de Sor Jaime no Bosque dos Murmúrios, e nas capturas de diversos nobres ocidentais. Já do lado nortenho, a baixa mais relevante foi Sir Stephen Frey, o mais velho dos filhos de Lord Walder e, até então, herdeiro das Gêmeas. Ele foi ferido seriamente na batalha e veio a falecer devido aos ferimentos 3 dias mais tarde. A grande vitória Stark ali rendeu até mesmo uma canção, composta pelo bardo Rimmond, o Rimante, que ele intitulou como Lobo na Noite, uma homenagem ao bravo jovem rei Stark. Enquanto isso ocorria no ocidente, na capital as coisas iam de mal a pior. Devido à decisão de Lord Mace Tyrell de fechar a Estrada das Rosas para impedir que carregamentos de comida fossem enviados à cidade, os preços dos alimentos ali se tornaram muito mais altos e a escassez começou a cobrar seu preço, gerando profundas tensões sociais e um descontentamento generalizado com Joffrey e com os Lannister. Além do mais, a ideia do jovem rei de justiça, que era cruel e arbitrária para se dizer o mínimo, também não vinha ajudando, e como resultado, os porto-realenses estavam muito próximos a um ponto de ruptura. Durante a procissão real que retornava do porto, onde haviam ido se despedir da princesa Myrcella, de partida para Dorne, as coisas finalmente saíram do controle quando um popular atirou um punhado de estrume no rosto do jovem rei, e Joffrey, furioso, ordenou a Sandor Clegane que encontrasse o autor do arremesso e o trouxesse a ele, para depois simplesmente ordenar que o cão matasse todos os descontentes ao seu redor, iniciando um tumulto generalizado. O rei e sua comitiva chegaram eventualmente à Fortaleza Vermelha, mas nem todos. O Alto Septão em pessoa e os cavaleiros Sir Aron Santagar e Sir Preston Greenfield foram mortos pela turba, enquanto a pobre e simplória Lollys Stokeworth foi capturada e estuprada dezenas de vezes por diversos homens diferentes. A menina Sansa foi perseguida pelos citadinos revoltados e quase teve o mesmo destino de Lollys, e Tyrek Lannister, o escudeiro filho do falecido Sir Tygett, irmão de Tywin, simplesmente desapareceu. Do lado dos revoltados da cidade, dezenas foram mortos pelos Mantos Dourados e pela Guarda Real. A Baixada das Pulgas foi incendiada e um toque de recolher foi imediatamente instaurado, com qualquer pessoa pega nas ruas após o anoitecer sendo punida com a pena de morte. Enquanto o caos se instaurava na capital, de volta ao ocidente, o exército de Robb tomava a fortaleza de Cinzamarca, a sede de Marbrand, sem encontrar grande resistência, após sua grande vitória em Cruzaboy, que exauriu as últimas forças ocidentais na região. No entanto, mesmo assim, faltava a Robb a força para tentar sitiar Lannisporto ou Rochedo, ao menos sem a ajuda dos Dracarys de Lord Baelon, e Theon ainda não havia enviado notícias sobre sua tratativa com o pai, e por isso, Robb passou a fazer a única coisa que poderia, ir à forra com Lord Tywin, saqueando suas terras da mesma forma como ele vinha saqueando as terras Tully, engordando seus próprios cofres no processo. Galbart Glover e Rickard Karstark atacaram ao longo da costa ocidental, enquanto Lady Maid Mormont, da Ilha dos Ursos, capturava centenas de cabeças de gado, e Lord Grande John Umber capturava as minas de ouro em Castamere, no Abismo de Nun e nas colinas Pendrick, trazendo muito ouro bem-vindo à causa nortenha. Enquanto isso, do outro lado do continente, outros 2 contendentes ao título de rei estavam prestes a chegar às vias de fato também. Stannis Baratheon, o alto-coroado rei no Mar Estreito, chegou às Terras da Tempestade à frente de sua pequena força de 5.000 homens, disposto a tomar Ponta Tempestade de volta do irmão. Ele montou cerco ao castelo e esperou pelo irmão, e quando a notícia sobre seu cerco chegou à Ponte Amarga, Renly de fato partiu, à frente de 20.000 cavaleiros, apenas uma fração de sua grande força, para romper o cerco e dar a Stannis uma lição. Os 2 irmãos Baratheon sobreviventes se encontraram diante das muralhas do castelo para parlamentar, e a tratativa ali foi tensa, com Renly sempre despreocupado como se aquilo fosse uma mera formalidade, chegando ao extremo de zombar do irmão, enquanto Stannis, sempre frio e tenso, fez diversas ameaças a Renly, ameaças essas que soavam ocas diante dos números, uma vantagem esmagadora em favor de Renly. A batalha seria travada na manhã do dia seguinte, e Stannis parecia derrotado antes mesmo de ela se iniciar, mas uma coisa muito misteriosa aconteceu.
Durante a noite, a tenda de Renly foi invadida por uma sinistra figura sombria que se assemelhava a Stannis, enquanto Renly prendia sua armadura, ao mesmo tempo que conversava com Lady Catelyn Stark e era auxiliado por Lady Brienne de Tarth. A sombra, sem cerimônias, rompeu o pesado gorjal da armadura com uma lâmina espectral, matando Renly de um só golpe e provocando o caos em seu acampamento militar. Desse modo, a batalha foi perdida antes que começasse, e enquanto alguns dos lords da Campina abandonaram o terreno sob o comando de Loras Tyrell, retornando à Campina, pois este era um provável amante de Renly e, portanto, nunca se vegaria a Stannis, muitas das casas ali presentes juramentaram suas espadas à causa de Stannis dali em diante, inflando muito seus números, enquanto outras tantas, de volta à Ponte Amarga, onde o grosso do exército de Renly se encontrava, ao saberem de sua morte, partiram para a Ponta Tempestade para jurar também suas espadas a Stannis. Ponta Tempestade, por outro lado, resistiu, pois o teimoso Sir Cortnay Penrose, o castelão apontado por Renly, não renderia a fortaleza até ter garantias sobre a segurança do filho ilegítimo de Robert, Edric Storm, pois Stannis vinha exigindo a custódia do garoto, e Sir Cortnay sabia que ele não podia querer nada de bom com Edric. Stannis, para circundar a necessidade de um cerco mais prolongado, simplesmente enviou Davos e Melisandre em um pequeno barco, à noite, por debaixo das grutas marinhas que serpenteavam abaixo da fortaleza, onde Melisandre deu à luz mais uma terrível sombra, que subiu até o castelo e assassinou Sir Cortnay, arremessando-o das ameias. Depois disso, toda a resistência foi esmigalhada, Ponta Tempestade se rendeu e Stannis assumiu o controle, capturando também Edric Storm, o que permitiu ao rei começar a planejar sua verdadeira incursão. Um ataque direto a Porto Real, para tomar o trono de ferro das mãos dos Lannister, assassinar Joffrey e o herdeiro Tommen e, em essência, encerrar a guerra, mesmo que Lord Tywin continuasse a resistir. De volta às terras fluviais, Lord Tywin decidiu finalmente se mexer, marchando com seus 20.000 soldados de volta ao ocidente para defendê-lo do exército nortenho, o que serviria perfeitamente aos planos de Robb Stark, que desejava atrair o leão ocidental para longe de Porto Real, dando a Stannis o tempo de que precisaria para dominar a cidade e acabar com Joffrey, Cersei e Tyrion, quebrando a espinha do poder Lannister. Contudo, não estando ciente de que era essa a intenção de Robb, Sir Edmure pensou que deveria resistir à marcha dos Lannister pelos Vals, e por isso ele posicionou seus 11.000 soldados ao longo das passagens rasas do ramo vermelho do Tridente, para impedir que Lord Tywin chegasse ao ocidente, no que ficou conhecido como a Batalha dos Vals. A batalha ocorreu em ao menos 12 frentes diferentes, e os combates mais acalorados se deram próximo ao Moinho de Pedra, onde Edmure em pessoa liderou a resistência, fazendo com que Sir Gregor e seus homens recuassem. O próprio Gregor foi ferido por uma dúzia de flechas Tully e foi derrotado ali. Os Homens dos Rios também resistiram com sucesso em outros pontos do Ramo Vermelho, e a batalha foi vencida, mas isso era uma bênção disfarçada, pois quando Robb descobriu sobre o feito de Edmure, ele ficou furioso, pelo tio, em essência, ter sabotado sua estratégia de atrair Lord Tywin para uma armadilha. O Lorde Ocidental recuou e a Batalha dos Vals foi vencida, mas a um grande custo estratégico para os rebeldes.